Chegou a hora da gente falar do Mundial de Carros de Turismo, o WTCC, que correu em Vila Real, em Portugal, no último final de semana, não, né? Desde a última gravação do Cafeteria, eles correram lá no final de semana do dia 26 de junho, e a gente está falando aqui no Cafeteria de meio de mês, que é onde se encontra o WTCC. Diogo, dando aquela ambientada, né, no nosso querido ouvinte que está chegando agora no Cafeteria, não ouviu a gente falando nada sobre o WTCC ainda neste ano, e o que dá pra gente falar para ele? É um campeonato diferente do último ano, né? Diferente em parte, né? A gente continua tendo uma Citroën dominante demais, mas dessa vez não é algo cego, eu diria, como a gente viu nos últimos anos, né? Em 2014 e 2015, onde praticamente só a Citroën vencia todas as corridas. A gente tem uma Honda muito forte, a gente tem uma Lada muito forte, impressionando. E a Citroën também chegando, mas não com os carros de fábrica, né? Que são dois, com Petito Lopes e com o Moller, mas chegando também com o Bernani. Então é um campeonato muito mais variado, muito mais diversificado do que a gente viu nos últimos 2 anos. Não, exatamente, eu diria que melhorou circunstancialmente, sabe? A gente vinha realmente de anos terríveis e a gente teve corridas interessantes esse ano, com boas brigas, ultrapassagens e tal. Mudaram, né, o formato do campeonato. Agora a primeira é meio estranho explicar para vocês, né? Os pilotos vão e fazem a classificação, como vocês estão acostumados. O mais rápido faz a pole position, o segundo mais rápido em segundo lugar, é aquele formato, até dividido em Q1, Q2, tem Q3 também no WTCC, acho que são duas partes só, eu acho, né, no WTCC. Não tem o Q3, mas o Q3 são só 5 carros. Isso, exatamente. Então tá, o formato de classificação que você ouvinte está, ou você ouvinte, homem e mulher é o mesmo, não tem flexão. Eu tô mal acostumado com a ex-presidente do Brasil, que quer flexionar tudo. Então, aí tem o grid de largada. Aí na primeira corrida, eles invertem o grid de largada. Tentem, ao nó que isso dá na sua cabeça. Eles pegam a classificação, aí eles invertem os 10 primeiros. Então quem vai largar na pole realmente na primeira corrida é o 10º colocado. E o pole vai largar em 10º. É uma inversão meio diferente do que se vê em outros campeonatos, como GP2 e GP3, que inverte o resultado final e tal. E aí na segunda corrida, o grid de largada, né, da classificação é respeitado. Então o pole position do final de semana, o mais rápido na classificação, ele só vai largar na pole na segunda corrida. Na primeira corrida, eles invertem o grid, então é bem diferente mesmo das outras coisas, é bom deixar isso claro. E isso está surtindo efeito, né? A gente está vendo realmente mais vencedores, a gente está vendo o Honda vencendo, a gente viu o Chevrolet vencendo, a gente viu a Lada vencendo, até meio estranho também, né? A gente discutiu isso aqui no último cafeteria, né? Porque a Lada não havia vencido nenhuma. Aí foi correr na Rússia, né? Na casa deles, e aí eles vencem as duas. Sobram em cima de todo mundo. A gente sempre fica com uma pontinha de dúvida quando acontecem umas coisas diferentes dessa, mas tá lá, vitória da Lada, né? Nessas duas corridas, com o Gabriel Tarquini na primeira e o Nick Katsburg. Só, Diogo, a gente tá aqui fazendo esse discurso já há 5 minutos, né, de que o campeonato melhorou bastante. O ano passado era bem ruim, a gente tinha um domínio de uma equipe, quase não via briga. E aí a gente vai falar agora da etapa de Portugal, né, que eles correram em Vila Real, a última etapa que a gente não falou no último cafeteria, né, não tinha acontecido ainda. E diz para mim o que aconteceu nessa corrida de Portugal. A gente teve um Tom Coronel vencendo pela segunda vez no ano. Eu nem sei, eu acho que desde 2011 que o Coronel não vence duas corridas, né, no mesmo ano. O Coronel que usa os equipamentos da Chevrolet, não é equipamento com apoio de fábrica, né? É algo mais privado, mais simples, digamos assim. E a gente tem uma pole e uma vitória na segunda corrida do homem da casa, né? Do Thiago Monteiro, que corre com a equipe de fábrica da Honda. Então, mais uma vez, a gente viu a Citroën longe dessa primeira colocação. É mais uma corrida que a gente teve variação de vencedores, não só de pilotos, mas também de marcas. Então, realmente veio bem encaixar com o modelo que a gente está vendo nesse ano. Mas quando eu te perguntei, conte pra gente como foi, eu queria que você contasse da emoção das duas etapas. Conte pra gente, já que a gente começou o bloco falando que o campeonato melhorou bastante do que a gente via nos últimos anos e tal. E como foi essa última etapa com relação à emoção? Foi complicado. Foi complicado. O circuito realmente não ajuda. Eu tendo a colocar realmente a culpa no circuito. A corrida foi super morna.
Eu até acho bem bonito, mas enfim, circuito bonito não quer dizer circuito que né, gera corrida boa. Mas o circuito é um circuito de rua, é um circuito muito longo, estranho, né? Por ser de circuito de rua e ser longo, só a Fórmula 1 que inventa de fazer um circuito de ruas longos, né? Mas é um circuito de rua, mas muito longo, muito apertado, e é basicamente curva rápida, curva rápida, curva rápida, e aí uma chicane onde mal passa um carro. Então, nem tinha espaço para fazer nada, você conta nos dedos a quantidade de ultrapassagem, então realmente foi. As duas corridas como um todo foram bem mornas. Eu te falo, você falou conta-se no dedo a quantidade de ultrapassagem. Eu vou te falar, vamos limitar entre os 10 primeiros, né? Que se a gente começar a olhar lá para trás, sempre tem aqueles pilotos que erram alguma coisa. Vamos olhar sempre para os 10 primeiros colocados, na primeira e na segunda corrida. Nessas duas provas, nós tivemos a enorme quantidade de uma ultrapassagem. Uma. Na Uma do primeira. Huff, né? Obviamente, eu também estou desconsiderando ultrapassagens na largada, né? Porque né, ultrapassagens na largada é onde acontece. Do fim da primeira volta, onde as coisas já estão estabelecidas, né? Quem tinha que ganhar posição na largada, que largou bem e tal, até o fim da corrida. Na primeira corrida, o Rob Huff passa o Bjork na briga pela sexta colocação. E na segunda corrida, nem uma ultrapassagem. Da forma que os pilotos terminaram a primeira volta, eles terminaram a última volta. Zero ultrapassagens. E ainda assim, os 6 primeiros colocados também não mudaram na largada, que eu tô falando, né? Ah, porque na largada, às vezes é onde acontece a ultrapassagem. Nem ali, na segunda corrida, aconteceu. Os 6 primeiros, até porque né, o grid de largada se respeita à classificação, então realmente a gente tem os melhores largando na frente, talvez seja o motivo disso. Os 6 primeiros, a ordem do grid foi a ordem no final da prova. Só tivemos mudança de sétimo para trás e assim mesmo na largada. Se você contar o fim da primeira volta até a última volta, zero ultrapassagens na segunda corrida. Essa realmente assustou. E só citando que essa ultrapassagem do Huff na primeira corrida, que inclusive foi uma bela ultrapassagem, e tinha que ser, né? Porque, pô, tanta. Quase nenhuma ultrapassagem. Aí uma hora que teve uma tinha que ser bonita. E realmente foi uma ultrapassagem muito bonita e foi muito brigada. Ele passou uns 5, 6 voltas atrás do Bjork lá, brigando, batendo, fazendo de tudo até conseguir passar. Então, foi uma só e tinha que ser bonita e realmente foi bem bonita. Mas como eu falei, realmente a pista como um todo não encaixa nem um pouco. É até um espetáculo muito bonito. Essa pista estreou no ano passado, essa foi a segunda edição. O espetáculo é muito bonito, o público comparece em peso. Eu tava vendo alguns números bem interessantes, assim, de quantidade de pessoas, de toda a movimentação que a cidade tem para receber o WTCC. É algo muito bonito, sabe? Movimenta mesmo, até pelo ídolo que o Thiago Monteiro é, né? Dos portugueses como um todo. Então, realmente, é um evento bonito, movimenta bastante tudo, mas a corrida em si fica devendo. Ano passado já deveu bastante e esse ano deveu ainda mais. Com certeza, a gente. Não sei se tem solução, né? Porque é rua, não tem muito o que fazer. Se eles continuarem correndo lá, vai continuar sendo assim. Então não tem muito o que fazer, né? O Thiago Monteiro, né, que não vencia desde a da etapa da Eslováquia, que foi a segunda da temporada. Então estava um longo período aí longe das vitórias. Teve a desclassificação deles no Marrocos, né? Tanto ele como os companheiros de equipe dele. Então, legal vê-los novamente nas vitórias. E o Tom Coronel, como você falou, né? Venceu lá no Marrocos. Uma das etapas voltou a vencer a segunda vitória do holandês. Então é outro resultado interessante. E a Citroën, né, os produtos da Citroën, não tinha muito o que fazer. O José Maria Lopes foi quinto nas duas corridas, e o Ivan Miller foi nono e segundo, né? Na segunda corrida ele até conseguiu um melhor resultado aí, mas nada que não conseguiu. Até tentou em certos momentos brigar com o Thiago Monteiro, mas realmente não tinha como ultrapassar, não. Um circuito muito estreito mesmo. Parecia, me lembrou esses circuitos que a Stock Car tentava correr aqui no Brasil, né? Salvador, Ribeirão Preto, aqueles circuitos onde realmente, sabe, muito estreito, quase impossível, né? Se o piloto da frente fizesse uma linha muito bem defensiva, não tinha como o cara de trás passar, a não ser forçando o erro aí do oponente e tal. Mas a direção de prova do WTCC fica muito de olho, né, nessas coisas, diferente do BTCC, onde alguns toques são aceitáveis. No WTCC eles são um pouquinho mais rigorosos. É engraçado, você falou do José Maria Lopes. Ele classificou em quinto,
né? A posição dele do Qualify foi P5 e a primeira corrida foi P5, a segunda corrida, como você também falou, foi P5. Ele basicamente ele não saiu da quinta colocação durante todo o final de semana. Ele só andou nessa colocação, ele classificou nessa colocação, fez e fechou as duas corridas nela. Realmente um cara com o potencial que tem, atual bicampeão no campeonato e com o Citroën, que a gente já cansou de falar com impressionante é esse equipamento, ele ficou estático ali durante toda a semana, ele não conseguiu avançar. Enquanto a gente viu na frente, na primeira corrida, um Tom Coronel fazendo aquela mesma estratégia que a gente até falou nos cafeterias mais para trás, que ele usou para vencer lá no Marrocos, né? Ele conseguiu manter a primeira colocação nas primeiras voltas da primeira corrida, e aí foi só fazer o trabalho de bloquear algumas linhas em freadas maiores e realmente não teve muito o que fazer. A pista complicou muito as coisas. A gente teve aí mais algumas alterações pós essa etapa, mas fora da pista, né? Inclusive com a saída do Petit Lopes, ele vai sair do campeonato do Mundial no final desse ano, a gente vai até falar um pouco mais pra frente. Mas a outra movimentação de pilotos foi a chegada do Robert Dahlgren, que também é um sueco que assumiu o segundo carro da Volvo no lugar do Fredrik Ekblom. O Dahlgren ele corria lá no STCC, que é o campeonato escandinavo de turismo. Então, eu tava nessa dúvida da primeira parte que você falou, né? Eu não sabia se o José Maria Lopes ele ia acumular, né? Pra quem não sabe, ele vai ser um dos pilotos da Fórmula E na próxima temporada. Mas eu tava nessa dúvida, né? Que eu não sei se bate calendário, né? A Fórmula E tem um calendário todo diferente e todo especial. Mas tá certo que ele tá saindo, tá abandonando a categoria? Eu fiquei na dúvida se ele ia acumular as funções ou não. Não, ele abandona. Ele abandona, não sei que, enfim, realmente tenha lido errado. Mas a todas essas três, quatro fontes que eu vi, realmente ele sai do WCC, abandona completamente. Ele não queria. Ele não queria. Ele não quer, né, a gente pode dizer, porque ele tomou essa decisão, se manter no campeonato sem o apoio da Citroën, o apoio de fábrica, né? A gente já falou bastante, a Citroën retira o apoio de fábrica no final desse ano. E logo depois que saiu essa notícia, eles falaram. O Rosemary Lopes falou que não queria continuar no campeonato se não tivesse o apoio de fábrica da Citroën, né? Que procurariam um campeonato onde a Citroën estivesse presente. Até chegaram a falar assim, bem por baixo de WRC, mas isso sumiu logo. E aí, na Fórmula E, a Citroën tem esse apoio, a Citroën tem esse apoio através da DS, né? Que é digamos assim, uma companhia parceira. E aí ele conseguiu essa vaga na DS Virgin, vai correr lá na Fórmula E junto com o Subbird. Quem estava correndo nessa vaga que ele vai assumir era o Jean-Eric Verne. Por sorte, né? Se o WTCC manter aí a tendência do começo do campeonato, nós temos agora pela frente o circuito de termas do Rio Honda na Argentina, depois Moteg no Japão, o circuito de Xangai na China. Tem esse da Tailândia, eu não lembro muito bem do da Tailândia, mas é circuito permanente ou você É sabe? o mesmo que onde corre a Superbike. É um circuito permanente, bem Ah, grande, sim. bem bonito. E, Eu gosto das corridas lá. e fecha no Losail, né? No Catar. Então, assim, a gente vem com a sequência de pistas de verdade agora pela frente, nada de Portugal, Marrocos, né, aquelas pistas bem apertadas de rua. Então a gente tende a ter um fim de campeonato bem interessante. Ao contrário, né, a gente sempre tenta falar pô, onde acompanhar as corridas. A gente no bloco do WTCC que a gente gravou anteriormente, nós comentamos que é um pouquinho mais difícil achar o BTCC, apesar que se você entrar no site da ITV, que é a emissora, né, da Inglaterra que passa, você consegue achar as corridas do BTCC lá, não sei com quanto delay, se eles atrasam, sei lá, 5 dias, uma semana, 3 dias. Eu vou tentar ficar de olho na próxima etapa, de ficar entrando todo dia lá para ver e ter essa noção de quantos dias de atraso que o BTCC coloca. Mas o WTCC é muito fácil, Diogo. Você entra no YouTube, você coloca lá WTCC Argentina, por exemplo, que vai ser a próxima, 2016. Vai aparecer umas 5, 6, 7 páginas assim, um monte de gente sobe a corrida inteira com qualidade HD. Então é uma das categorias fáceis de se achar. E eles se tornam, né? Eles já estão no que a gente chama de férias de verão. Então a Argentina só no dia 7 de agosto. Vão passar aí julho inteiro sem correr. A última foi dia 26 de junho. Então vai quase um mês e meio sem correr. Vão correr em agosto, aí depois só em setembro. Aí em setembro eles engrenam um pouquinho e para fechar o campeonato, então vale a pena ficar de olho nessa reta final. E na classificação do campeonato, nós temos o Petito Lopes com
244 pontos contra 143 do Thiago Monteiro. 101 pontos de vantagem, Diogo. Já dá pra gente até falar, né? Em qual etapa o Thiago Monteiro vai ser campeão? O Petit Lopes vai ser campeão. Acredite, Exato, o Petito Lopes. acredite ou não, o Thiago Raposo ainda tem a cara de pau. O Thiago Raposo, ó. O Thiago Monteiro ainda tem a cara de pau. Eu tenho também. É, não, mas depois dessa vitória, tá certo que isso é em casa, né? E tem toda uma coisa assim com fãs e tudo mais. Mas ele, depois dessa etapa em Vila Real, ele falou: Nossa, ainda dá pra buscar no campeonato. Tá difícil, mas eu vou buscar. Ele falou: Não, ele não falou isso, ele tá de sacanagem. É muita diferença, não tem como mais ir buscar realmente. O campeonato já tá mais do que decidido, eu diria. É mais questão de definir quando vai encerrar de vez. E a próxima etapa é em casa, né? Ele corre na Argentina, o Petito Lopes. Foi lá que ele surgiu pro WCC, né, no final de 2013. Então, tudo indica que ele deve abrir mais vantagem ainda. É só lembrando, né, a pontuação por ser categoria FIA segue a mesma questão, mesmo padrão da Fórmula 1, 25 pontos pro primeiro, 18 pro segundo, 15 pro terceiro. Então ele estando 101 pontos atrás, à frente do Thiago Monteiro, né? Então é como se ele tivesse 4 corridas, né? Se ele abandonasse as 4, o Thiago Monteiro vencesse as 4, mesmo assim o Thiago Monteiro ainda ficaria 1 ponto atrás. Então é realmente fazer as contas de em que etapa ele vai conseguir aí fechar e concluir esse campeonato com chave de ouro. O que me espanta, né, nisso tudo é o Ivan Miller, né? Apenas quinto do campeonato, atrás do Thiago Monteiro, por exemplo, que foi desclassificado no Marrocos. Então, realmente, né, eles têm até um DNS, né, o Ivan Miller, na corrida 2 na Alemanha, por causa do acidente, né, aquele acidente que eles tiveram no Inferno Verde, no em Nürburgring, e eles não conseguiram ter o carro recuperado para a segunda corrida, mas mesmo assim, né, não é o Ivan Miller, o Ivan Miller é o que? Tricampeão da categoria, se não me engano, tá na quinta colocação, atrás de Mehdi Benani, por exemplo, né, o piloto do Marrocos, ou do Nick Katsburg. Então, o Ivan Miller é uma decepção para mim completa nessa temporada. Sem dúvidas. Acho que desde o ano passado que o Ivan Miller vem sendo minha grande decepção relacionada ao WCC. O Ivan Miller, na realidade, tem 4 títulos do WCC e realmente não vem mostrando tudo que deveria, eu até diria, né? Até deveria estar mostrando por história, pelo piloto que é, por carro que tem. É só ver o que o companheiro de equipe dele está fazendo, né? Então, realmente, é a grande decepção dos últimos anos, eu diria, dos dois últimos anos. E, Diogo, a gente tem perguntas sobre o WDCC aqui para serem respondidas. O Gustavo Miller mandou pra gente: vocês não acham que as provas em circuitos apertados e sem pontos de ultrapassagem, como Portugal e Marrocos, prejudicam a popularidade da categoria? Na minha opinião, existem muitas pistas onde o WTCC poderia correr ao invés de inventar numa pista onde mal cabe 2 carros. Olha, a pergunta dele é pertinente porque é aquilo que a gente falou, né? A pista realmente complicou muito a qualidade da corrida, né? Foi o fator mais do que decisivo. Mas eu até citei, né? O evento como um todo, ele é muito grande. Ele leva muita... O nome do WCC é muito elevado, sabe? Muito comentado com tudo isso. A cidade realmente abraça o evento como um todo. Então, fica aí esse impasse entre até onde vale preferenciar a qualidade da corrida em si e até onde vale, sabe, e mais na parte comercial, eu até diria. Marrocos e Vila Real, acho que são as etapas realmente que a gente olha e fala, tá bom, talvez não deveria, essa corrida não deveria acontecer. Se citou bem, é igual a Stock Car correndo aqui em Salvador. Então, são as duas etapas que, pelo menos, eu olho e falo, caramba, não sei se deveria estar acontecendo. Mas as duas etapas têm um poder muito forte, né? Inclusive pilotos, né, da casa. Né? Em Portugal a gente tem o Thiago Monteiro, eu ia falar Thiago Raposo de novo. E lá no Marrocos tem o Bernani, se não me engano, o Mehdi Bernani, que tá fazendo um bom campeonato. Então, a categoria fica nesse meio aí, sabe? Mas eu acho que como eles pensam que eles já correm em outras pistas muito mais abertas, e realmente é fato que eles correm, eles fazem meio que essa compensação. Eu gosto do calendário atual, é ruim, sim, acho que corrida nesse tipo de pista, mas eu gosto do calendário atual, eu não mudaria não. Talvez é ruim pra gente, né, o Gustavo, que acompanha, realmente corrida sem graça, mas talvez o efeito seja o contrário, sabe? Ir lá e colocar os portugueses realmente com o Thiago Monteiro vencendo. Tenta imaginar qual foi a festa, a repercussão que teve. Deve ter
deve ter um canal, né, que passa isso lá, imagina os portugueses assistindo, e a mesma coisa no Marrocos, né, o Benani mandando bem, então, às vezes tem um efeito até o contrário, né, de traz esses caras aí, os portugueses, os marroquinos, deixa eles mais engajados aí no campeonato, e o resto, né, ele corre em circuitos bons, né, como eu falei, né, agora pra frente só tem circuitos bons pela frente, então, provavelmente a gente vai ver o bom nível retornar à categoria, então talvez seja um preço aí que se paga que no fim acaba valendo mais. E o Fernando Silva também escreveu pra gente, o Diogo, diz o seguinte: no que a categoria tem falhado em atrair e manter fabricantes, coisa que o TCR e o BTCC têm tido grande sucesso. Essa é uma ótima pergunta. Eu até vou começar esbarrando um pouco, porque eu nem acredito realmente que o campeonato tenha dificuldades em trazer marcas. O BTCC é um caso completamente à parte. Eu já perdi a conta de quantas marcas tem no BTCC hoje, deve ter umas 10, é muita coisa. O WTCC hoje tem Citroën, que infelizmente está tendo um apoio de fábrica no final do ano, mas tem Citroën, tem Volvo, com apoia muito fortemente, entrou esse ano. Tem a Honda, que investe demais, demais, demais. A Lada também investe muito pesado já há vários anos. Eu entendo o que ele quer falar em termos de quantidade, mas eu acho que os apoios que tem em fábricas no WTCC, eles funcionam bem. Talvez sempre existem maneiras de tentar fazer mudanças de regulamento ou coisas do gênero para tentar fazer, né, com que as montadoras consigam vir para o campeonato. É uma coisa que a Fórmula 1, por exemplo, enfrenta desde sempre, né? Eu gosto da maneira como das montadoras que estão lá atualmente, da maneira como elas estão. Ele dá bons exemplos, mas são exemplos bem específicos, né? O BTCC até já esbarrei. O TCR é um modelo de corrida, até como um todo, eu diria, muito, muito novo, né? Está sendo quase criado agora, né? Tem o TCR International, por exemplo, que é o principal campeonato de carros de TCR. Tem só um ano de história, e em 2016 está sendo disputado o segundo ano, então é muito cedo ainda para falar alguma coisa. Mas talvez a solução talvez fosse criar regras. Eu aí não confesso que não sei exatamente quais regras, mas tentar criar algumas regras para facilitar talvez o entendimento, né, dessas montadoras na entrada na entrada deles no campeonato. A Citroën já entrou no campeonato dominando, tá certo que foi bem uma mudança de regras. A Volvo entrou agora e entrou muito bem, não tá ganhando corrida e tudo mais, como a fez a Citroën, mas entrou bem, briga constantemente ali. Os pilotos estão bem colocados, eu até diria, para uma equipe, sabe, para uma montadora como um todo estreante no campeonato. Então, acho que eles já fazem um trabalho. Poderiam dar uma melhorada, mas eu gosto do trabalho feito atualmente, na realidade. Eu lembro de 2008, foi quando eu acho, se não me engano, quando eu comecei a acompanhar o WTCC, que tínhamos lá BMW, tinha Fiat, tinha Honda, tinha Lada e Volvo, e era um campeonato realmente muito cheio de pilotos, né, um grid muito cheio, com pilotos muito bons, né? Tínhamos aí o Farfus, o Ant Priot, já tínhamos lá o Ivan Miller, Jörg Miller, Alan Menu, então eram Alessandro Zanardi, Gabriele Tarquini, que ainda tá lá, então eram grandes nomes, Nicola Larini, então era um campeonato muito forte. Caiu realmente um pouco, é o James Thompson, que tá no BTCC agora, mas eu concordo com você, né? As quatro que estão lá hoje estão investindo. Me preocupa um pouco o ano que vem, né? Citroën saindo, vamos ver o que vira, se continua forte, se vai entrar outro. Você tem notícia se vai entrar alguém no lugar da, alguma montadora, sei lá, a Honda vai começar a investir como a Chevrolet, aliás, como fábrica, algo do tipo. Não, não, não. A única mudança com relação a isso definida até agora é realmente a saída da Citroën como equipe como apoio de fábrica, mas eles devem manter e, na realidade, até aumentar a quantidade de Citroëns no grid. Porque a Sebastian Loeb Racing, que é a equipe que corre com os equipamentos da Citroën, né, os equipamentos privados, digamos assim, eles já se comprometeram a aumentar a corrida até com 4 ou 5 carros, que vai dar um boost legal, mas mudanças assim não. Você citou algumas montadoras aí que é bem interessante passar, mas realmente, por exemplo, você citou a BMW. A BMW ela larga o WCC porque ela vai pro DTM, né? Isso no início de 2012. Inclusive leva o Farfus pra lá, leva o Priol pra lá. A Fiat abandonou o campeonato porque basicamente agora eles têm um campeonato próprio, só deles, né? Só de Cian Leão. Inclusive eles fazem carros no formato TCR que o ouvinte até colocou na pergunta dele. Então as fábricas foram encontrando outras maneiras
de se expor e foram migrando para essas maneiras, né? Acho que cabe ao WTCC encontrar uma maneira de fazer com que elas migrem, mas também continuem lá. No final das contas, a Citroën acabou abandonando o WTCC pelo WRC, né? Ela focou totalmente investimento e tudo no WRC, no Mundial de Turismo, que a gente também fala aqui no Cafeteria, e colocou o WTCC num segundo plano. O que exatamente a categoria pode fazer para segurar esse pessoal, eu confesso que eu não tenho essa resposta de ouro. E eu acho que nem eles têm, senão eles já teriam feito, com Exatamente, certeza. exatamente.